Olá, estamos aqui com a líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Alice Portugal, da Bahia, que vai falar para a gente um pouco sobre como foi a liderança em 2017 na Câmara, todos os desafios, a resistência dessa bancada aguerrida. Alice, eu gostaria que você comentasse um pouco os principais pontos de batalha neste ano na Câmara. Muito bem, Marciele. Foram anos difíceis e esse ano, em especial, um ano de resistência. Talvez nós pudéssemos classificar em 3 questões principais a ação da bancada. Primeiro foi a resistência ao golpe. A bancada do PCdoB transformou-se de maneira indubitável em uma referência nacional. Quando muitos lutadores estavam abatidos, a bancada do PCdoB esteve de pé na luta contra o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. Até porque até então nada se provou do ponto de vista de algum tipo de tropeço ético, administrativo contra a Dilma. Foi mesmo um golpe articulado, pensado, manietado com cérebro e cofre fora do Brasil. Então, toda uma visão de entrega do patrimônio nacional, uma visão efetiva de derrota da democracia e das conquistas do povo. Então, esse foi o primeiro momento. E de 2013 a 2016, a bancada do PCdoB atuou como resistência objetiva ao golpe. Aliás, o PCdoB foi a primeira força política a classificar, aquele movimento a partir de 2013 como um golpe em formação. Uma tentativa de desestabilização da democracia, da jovem democracia, jovem e imperfeita democracia, mas com os governos sociais mais importantes da história dessa república. Quando o golpe se consuma, nós passamos para a segunda fase de atuação da bancada, a fase de 2017, onde eu exerço a liderança. Foi a fase da resistência às contra-reformas, as reformas ultraliberais do governo de Temer, que não tem envergadura, não tem estatura para envergar a faixa presidencial, porque não está coberto com o manto da representatividade popular. Então esse momento tem sido um momento difícil, mas um momento em que a bancada tem se mostrado criativa, proativa e, acima de tudo, propositiva para reduzir os danos que são causados pela reforma trabalhista, que agora com uma medida provisória ainda consegue empeorá-la, com o congelamento de investimentos públicos com a emenda constitucional 95, com medidas que são, na verdade, moedas de troca para a permanência de Temer, anistiando dívidas dos ruralistas, dos bancos, dos devedores do fisco nacional, e assim ele se manteve no poder, foi anistiado por 2 vezes, em processos encaminhados pela Procuradoria-Geral da República para a Câmara dos Deputados, onde, aliás, a bancada do PCdoB teve presença muito forte no seu voto contrário ao senhor Temer e a favor do seu processo. E a terceira e última fase, que foi a fase da discussão da reforma política e do apontar para o futuro. Então nós conseguimos reduzir o dano da reforma. Por alguns nós estaríamos no distritão, por outros nós estaríamos no distrital misto, por outros a coligação acabaria agora em 2018 para as próximas eleições. Alguns disseram até que a reforma política foi a reforma que a bancada do PCdoB quis. Não foi exatamente a que quisemos, porque a que queríamos era uma reforma política democrática, era uma reforma política sem cláusula de barreira, mas nós conseguimos segurar, mantendo a atividade parlamentar, não só do nosso partido, mas fortalecendo a possibilidade das legendas ideológicas de esquerda participarem do parlamento e daqueles que já estão no parlamento manterem a sua atividade. Enfim, então foi uma atividade muito intensa no debate da reforma política. E agora o PCdoB afirma sua identidade. A bancada continua firme, uma bancada que não se dobrou, que não perdeu o elan, e esperamos que ela possa ser dobrada de tamanho nas próximas eleições, que nós tenhamos garantidos os 1% no território nacional e o 0,5% em 9 estados, com, quem sabe, uma quantidade maior também de senadores, porque a senadora Vanessa foi também um exemplo de senadora. Nesses anos ela é 100% da bancada do PCdoB no Senado, e objetivamente a nossa expectativa agora é que a nossa Manuela Dávila ela seja a vocalizadora dessas nossas intenções de desenvolvimento nacional e de democracia, e esperamos que tenhamos honrado
a vontade, o desejo, não é, da nossa militância, que é, acima de tudo, a joia maior do PCdoB. Muito obrigada, líder, pela participação. Eu é que agradeço.